Desde os primórdios da humanidade, o homem busca a compreensão do mundo que o cerca. A beleza celeste sempre despertou no homem o desejo de entendê-lo. Ao olharmos para uma noite estrelada, quantas coisas observamos. Ficamos admirados quão belo é a imensidão do céu. O sol, a lua, os planetas, as estrelas. Do que são feitos? Como se movimentam? Quantos mistérios estão envoltos nos astros? A teoria mais aceitável é que o universo surgiu de uma grande explosão, há cerca de 13 bilhões de anos atrás. O Big Bang. E nós, como somos pequenos, vivemos em um planeta dentre tantos no universo, e é por aqui que nossa história se inicia. Será que o homem sempre teve a mesma visão do universo que temos hoje? Aristóteles acreditava num universo limitado, onde a Terra estava localizada no centro e os céus tinham seus movimentos imutáveis, onde se localizavam o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixas, que realizavam movimentos circulares ao redor da Terra. Era o modelo geocêntrico. Na observação dos planetas, percebeu-se que não realizavam círculos, como afirmava Aristóteles. Foi então que Cláudio Ptolomeu propôs o modelo geocêntrico com a ideia dos epiciclos. O modelo ptolomaico perdurou por séculos. Foi somente no final do século XV que uma ideia do astrônomo Aristarco de Samos, do século III a.C., foi resgatada por Nicolau Copérnico. Era o modelo heliocêntrico. Bem, é claro que neste período a Igreja Católica dominava o pensamento religioso, político e científico na época. Era inconcebível pensar que Deus não tivesse colocado a Terra no centro do universo. Porém, com a obra de Copérnico, uma porta tinha sido aberta e jamais seria fechada. Giordano Bruno, um sacerdote católico, atribuiu a Deus a revelação da infinitude do universo, entre outras ideias que eram contrárias à fé católica. Fora acusado de heresia, preso pelo Santo Ofício, julgado e condenado pelo Tribunal da Inquisição. Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos de seu tempo e muito detalhista em suas observações, não convencido dos modelos propostos por Ptolomeu e Copérnico, procurou um modelo alternativo para explicar o movimento dos astros. Com a Terra no centro, porém, os planetas orbitando ao redor do Sol e este, por sua vez, ao redor da Terra. Para trabalhar consigo, Tycho Brahe contratou um assistente, Johannes Kepler. Durante aproximadamente 9 anos, Kepler conseguiu representar com exatidão, graças a minuciosas observações de Tycho, que a órbita de Marte era uma elipse e não um círculo. Percebendo assim que o sistema proposto por Copérnico funcionava perfeitamente. As 3 leis de Kepler foram deduzidas a partir dessas observações e são os fundamentos da astronomia moderna.
Galileu Galilei, considerado o pai da astronomia moderna, soube de um novo instrumento criado e registrado pelo holandês Hans Lippershey no ano de 1608, a luneta. Com base em algumas informações, conseguiu construir e aperfeiçoar o instrumento, conseguindo assim uma ampliação de até 30 vezes. Começou então a realizar observações sistemáticas do céu, fazendo importantes descobertas. No ano de 1610, Galileu Galilei escreve o livro Sidereus Nuncius, o mensageiro das estrelas, relatando as observações feitas utilizando a luneta astronômica. A Lua, assim como a Terra, possuía vales, montanhas e crateras em sua superfície. Ao olhar para Vênus, percebeu que possuía fases, assim como a Lua. A Via Láctea não era apenas uma parte esbranquiçada e mais densa do céu, mas sim um impressionante conjunto de incontáveis estrelas. Notou que Saturno possuía uma espécie de orelhas. Ao observar o Sol, constatou manchas escuras em sua superfície, que assumiam formas diferentes, dias após dias. Percebeu 4 objetos, parecidos com estrelas, orbitando próximos a Júpiter, as luas galileanas. As descobertas de Galileu proporcionaram grandes evidências para a confirmação do sistema heliocêntrico. E nós, hoje, assim como Galileu Galilei, podemos observar o céu e perceber tais constatações. Utilizando um simulador, vamos voltar no tempo, no período das observações de Galileu Galilei. Nossa primeira observação é a Lua, nosso satélite natural, responsável pelo efeito das marés devido à força gravitacional, e bem próximo à Terra, em torno de 384 mil quilômetros. A Lua sempre despertou no homem uma curiosidade ímpar. Devido ao seu tempo de rotação e translação ao redor da Terra ser o mesmo, em torno de 27,3 dias, sempre vemos a mesma face da Lua aqui na Terra. E como a Lua é iluminada pelo Sol, podemos perceber as várias fases da Lua. Lua cheia, Lua quarto minguante, Lua nova, Lua quarto crescente. O período de lunação, tempo entre duas luas cheias, é de 29,5 dias. Desde tempos remotos, a Via Láctea, caminho de leite, foi observada e nomeada. Porém, foi apenas com Galileu Galilei que se constatou de que se tratava de um imenso número de estrelas. Observando Vênus com o telescópio, entre outubro e dezembro de 1610, Galileu deu-se conta de que o planeta exibia um ciclo de fases muito semelhante ao da Lua, passando de Vênus crescente a Vênus cheio. Constatação que o levou à conclusão de que Vênus girava em torno do Sol, algo incompatível com o modelo geocêntrico de Ptolomeu, mas condizente ao modelo heliocêntrico de Copérnico. Para Galileu, Saturno estava ladeado de 2 grandes estrelas. Suas observações não eram nítidas. Hoje, porém, podemos afirmar o que significavam. Eram os anéis de Saturno. Continuando nossa viagem,
vamos observar o Sol. Não tente fazer isso a olho nu. Assim como Galileu, percebemos manchas na superfície solar, que correspondem a regiões de menor temperatura. Finalmente, voltemos o nosso olhar para o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Na época, Júpiter estava em condições favoráveis para ser observado. Era o astro mais brilhante da noite. Durante dias, Galileu percebeu que ao redor de Júpiter existiam 3 estrelas, pequenas, que oscilavam de posição. Concluiu que eram as estrelas que estavam se deslocando. Estranhamente, uma 4ª estrela surge e passa a ter o mesmo comportamento. Chegou então à conclusão de que se tratava de satélites de Júpiter. Continuou seu estudo sistemático por dias e ainda chegou à conclusão que os satélites mais próximos de Júpiter eram mais rápidos e os mais afastados mais lentos, exatamente como no modelo heliocêntrico de Copérnico. Os 4 satélites ficaram conhecidos como as luas galileanas: Io, Calisto, Europa e Ganimedes. Apesar de, na sua época, ter sido julgado e condenado à prisão por suas ideias, as descobertas de Galileu Galilei contribuíram definitivamente para o fim do modelo geocêntrico e a afirmação do modelo heliocêntrico. As descobertas de Galileu revolucionaram o campo da astronomia e da física, considerado hoje o pai da ciência moderna. Para ele, uma afirmação só é considerada verdadeira se for exaustivamente testada. Bem, nossa viagem não termina aqui. Você tem um laboratório natural à sua disposição. Olhe para o céu. Observe os astros. Tire suas conclusões. Olhem para as estrelas e aprendam com elas.